A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Queria te convidar a estar iniciando o nosso culto. Vamos orar. Convide quem está perto de você para estar entrando em oração conosco. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite mais uma vez. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor. Não seríamos nada sem a ação do Teu Espírito nas nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E queremos colocar diante de Ti, Senhor. E queremos aprender de Ti a cada dia mais. Toma as nossas vidas, toma o nosso coração. Toma, Senhor, tudo que somos ou achamos que somos. Que Tu possa, Senhor, derramar sobre nós o Teu cuidado. E que possamos ter a Tua mente, a Tua forma de pensar. Que possamos viver o fruto do Teu Espírito, Senhor. Que Ele seja visível nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas palavras. Toma a Tua noiva que está junta, Senhor, reunida, mesmo que na live. Estamos reunidos para adorar o Teu santo nome. Receba os nossos louvores, as orações, a palavra, Senhor, que Tu já ministraste ao coração da Tua serva, a pastora. Receba, Senhor, como incenso suave as Tuas narinas, pois é para Ti toda a honra, glória e louvor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um louvor, vamos adorar o Senhor. E esse cântico, eu gosto muito dele, a gente canta lá na igreja. E ele retrata a história de o mar revolto. Ele relata a história de Pedro e os outros 11 apóstolos ali naquele barquinho. E quando, no meio daquela tempestade, aqueles ventos fortes, ele olha um vulto e parece ser até um vulto de um fantasma. E todos eles ficam gritando, é o fantasma, e Pedro olha fixamente e ele descobre que na verdade não é um fantasma, é o mestre. E ele, mestre, mestre, e Jesus fala, vem Pedro. E aí ele vai andando sobre as águas. Mas tem um momento que Pedro ele fraqueja, ele sente medo. E aí ele cai. E é nesse momento que nós cantamos, mesmo que o mar venha nos submergir. E aí eu quero te trazer para o mar de problemas, o mar de angústia, o mar de dor, o mar de notícias desagradáveis. Mesmo que ele venha nos submergir, o Senhor vem com a mão forte, nos levanta. Amém. E nos dá vitória. Amém? Vamos adorar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção.
glória sejam dados a Ti, Senhor Jesus. As águas, Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção. Amém, glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que nós realizamos o casamento da Júlia, né? A Júlia já está casadinha com Moisés na casa deles. E sexta-feira agora, o que nós vamos realizar, pastor? Sexta-feira nós iremos lá na casa da irmã Loriete, do irmão Gilmar, para estar realizando o casamento da Bruna. Gente, tudo que a igreja não casou fora da pandemia, está casando agora na pandemia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe que a Júlia e a Bruna tenham aberto a porta aí do casamento na igreja, né, amor? Amém. Em nome de Jesus. E venham muitos outros, amém, né? E que sejam abençoados. Então, sexta-feira, às 20 horas... nós estaremos lá na casa da irmã Lauriette, do irmão Gilmar. Estaremos realizando o casamento da Bruna e do Egon. Com os mesmos protocolos, né? Que a gente fez, com os mesmos cuidados. Só que no da Bruna, a Bruna vai fazer a transmissão do casamento, né? Para as madrinhas. E a gente vai ver com ela de colocar o link também para a igreja. Os irmãos que quiserem participar online. Será uma cerimônia rápida, como foi a da Júlia. Somente com os familiares, né? Da Bruna, do Egon. E de casa, e nós estaremos ali casando. Eles farão o casamento de manhã no civil, e à noite nós consagraremos ao Senhor, né? O relacionamento deles ali, de uma vez aliançados diante do Senhor. Então já vai orando pela Bruna. A Giane, né, fez o chá também de panela dela. O noivo dela é de Minas. E já comprei, viu, Giane, a sua toalha de mesa, do seu enxoval. E nós estamos muito felizes, né, pelo cuidado do Senhor, que essas novas famílias sejam protegidas, guardadas, em nome de Jesus, pela mão do Senhor. Amém. Vamos ouvir a palavra, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor.
Tem visitante aí, gente? Alguém olhou? Se tiver, vai escrevendo aí que o pastor vai acompanhando. Dê boas-vindas. Evangelho de Lucas. Envia mensagem aí para esse crente que está faltando culto. Liga, cutuca, faz qualquer coisa que você puder aí para trazer o irmão e a irmã para o culto, amém? Lucas capítulo 23. A partir do verso 33. Nós vamos ler alguns versículos, então fique atento aí à leitura. Verso 33 diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, verso 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava o título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina todos os dias. A tua palavra é um livro, Senhor, que atravessa milênios, atravessa a história. Já tentaram extirpá-la, reduzi-la a cinzas, mas o Senhor preservou, e não foi por tua causa, foi por nossa causa. Foi por cuidado com cada um de nós. Então nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra revela parte de quem tu és. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque só compreenderemos todas as coisas plenamente quando estivermos contigo na eternidade. Mas em parte conhecemos através da revelação da tua palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, por não nos deixar à deriva. Muito obrigado por ter condução para os nossos corações, para as nossas mentes em tempos tão confusos, tão difíceis, tão desafiadores. Que a tua voz, Senhor, alcance os nossos corações mais uma vez nessa noite. Que os nossos ouvidos, mentes, que o nosso espírito esteja suscetível a aprender do Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai, e nos ajude a aprender com celeridade, a aprender o mais rápido possível, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, bendito, e para que sejamos testemunhas que edificam, que trazem vida em nome de Jesus. Por favor, Senhor, para a tua glória que oramos. Amém
e amém. Esse texto, irmãos, veio ao meu coração nessa madrugada. Às vezes a gente acorda de madrugada e se a gente não tiver cuidado, os pensamentos são tomados pelas preocupações, pelo que vai fazer no dia seguinte, pelo que aconteceu no dia anterior, pelo que um exame que está vindo para fazer, uma enfermidade que está assolando, dificuldades no emprego, logo querem tomar a tua mente, roubar logo o teu sono, perturbar a tua noite. Mas é muito bom quando nós fixamos a nossa mente em meditar na palavra de Deus. Nem sempre você precisa abrir a Bíblia, você que já conhece a Bíblia, claro, para meditar nela. Quando você já conhece a palavra escrita, o Espírito Santo se incumbe de iluminar o nosso coração, trazer iluminação ao nosso entendimento, para que essa palavra seja viva e seja eficaz, seja eficiente dentro de nós. E quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, ela vai nos alimentando, ela vai nos guiando, nos orientando. E esse texto aqui é um texto que é o sustento, né, do cristianismo. A crucificação e logo após a ressurreição de Jesus. Mas eu quero me ater à crucificação de Jesus aqui e dos dois homens que foram crucificados com ele. Jesus disse no Getsêmani, quando ele foi preso, ele disse aos soldados que ninguém tirava a vida dele, que ele deu a sua vida, que já estava no coração do Pai desde a eternidade, um sacrifício perfeito por amor a mim e a você. E ele foi inocente, levantado ali no madeiro, crucificado. Mas havia um propósito para que aquilo acontecesse. Já os dois homens ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda, não eram inocentes aos olhos da sociedade. Eram homens, conforme a palavra de um deles, né, malfeitores. E a crucificação era uma das formas mais humilhantes de decretar a morte de alguém. Era para humilhar, era para expor, era para causar horror, não só para aquele que estava sendo crucificado, mas também para todos que estivessem assistindo, porque a crucificação era feita no alto de uma montanha. Então, da cidade, todos enxergavam aqueles homens, aquelas pessoas penduradas lá. E quando a gente vai ler um pouquinho sobre a crucificação, a gente descobre que apesar de Jesus ter sido crucificado debaixo ou sob o Império Romano, não era muito comum aos romanos realizar o extermínio, né, ou a morte de um condenado por meio da crucificação. Haviam outros métodos mais utilizados. Mas, especialmente para cidadãos romanos, não acontecia, raramente acontecia a crucificação de um cidadão romano, uma vez que o cidadão romano, ele era criado para ter orgulho de quem ele era, para ter orgulho do seu berço, do seu nascimento. Então, ser um cidadão romano já estava implícito uma certa honra. Então, o cidadão romano raramente seria pendurado numa crucificação, no madeiro. Mas já os escravos, né? E quem eram os escravos? Os escravos eram povos dominados por Roma, que eram obrigados a trabalhar para eles. Como todos os povos que escravizavam, né? Os seus povos vencidos, né? E os escravos eram mortos por crucificação, os piratas ou altos traidores da nação. Aquela pessoa que tivesse levado Roma a uma vergonha, a uma traição, aí sim seria levada ao madeiro. Mas a crucificação é muito anterior ao Império Romano, surgiu lá, provavelmente na Pérsia, né, milhares de anos antes.
e atravessou povos e gerações. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. E a Bíblia diz que Jesus seria humilhado, transpassado, esmagado. E a maior forma de humilhação para um ser humano julgado, sentenciado, era a crucificação. Jesus, então, é condenado à crucificação. Não à decapitação, não ao enforcamento, mas à crucificação. E ele é levado, então, inocente. Junto dele, 2 malfeitores. 2 homens considerados estirpe. Né? Homens degradantes, homens malfeitores, ladrões, piratas, escravos. E existem algumas coisas interessantes com relação a até esses escravos que eram mortos por crucificação. Se um escravo, por exemplo, matasse ou assassinasse o seu senhor romano, não só aquele escravo era morto, mas todos os escravos da casa eram mortos. Então haviam também crucificações em massa. A história conta de um cidadão romano que foi morto pelo seu escravo e naquela casa não haviam só escravos homens, haviam escravos, homens, mulheres e crianças. Então uma parte da sociedade se mobilizou para tentar impedir a crucificação de todos os escravos, mas que fosse só a família daquele escravo assassino. Mas a lei romana imperou e todos daquela casa, inclusive crianças, foram crucificados. Era a pior morte daquela época. Era para alguém que devia ser xingado, humilhado, rejeitado, massacrado. Mas não é sobre a crucificação que eu quero pensar e refletir com você nessa noite. É sobre os 2 ladrões, sobretudo o ladrão que achincalhou Jesus ali na cruz. Depois dos soldados, depois dos seus irmãos judeus, né? Depois dos príncipes ali do Sinédrio passarem e debocharem, humilharem, escarnecerem de Jesus. Aqueles homens que estavam ao lado de Jesus, um deles começou a desafiar Jesus e a dizer: olha, você não é o Cristo, não é por isso que você está sendo crucificado, então salva-te a ti mesmo e nos salve também. Do outro lado, o outro malfeitor disse: olha, por que você está fazendo isso? Nem agora, quando está todo mundo aqui pendurado, sendo humilhado da mesma forma, e olha que ele é inocente e nós não. Você não para. E Jesus responde a um deles. Jesus responde ao malfeitor que pede misericórdia. Que diz para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a reação que Jesus tem com o malfeitor que o desafia, que vai na correnteza da maldade junto com os soldados, que fala até mesmo como um deboche? Jesus não responde a ele. E a minha reflexão pela madrugada foi exatamente nessa não resposta de Jesus a esse malfeitor. E olha que não é pela incapacidade de Jesus conversar, porque ele estava com dor ou faltando ar, não, porque Jesus ali, ele fala com Maria, ele fala com João, quando ele vê a sua mãe, sua tia, Maria Madalena, João ali aos pés dele, ele fala: mulher, aí está o seu filho, João, João, aí está a sua mãe. Jesus fala com o malfeitor que pede misericórdia, Jesus fala pedindo água, Jesus fala com Deus, fala com o Pai. Então, a essa altura, Jesus ainda estava com condição
de diálogo, de fala, de se expressar verbalmente. Mas Jesus não responde nada àquele homem que diz a ele: desce da cruz, salva-te e salva nós também. E eu fiquei meditando nisso. Eu fiquei meditando no exemplo de Jesus. Todos os personagens bíblicos são exemplos para nós. Sejam exemplos positivos do que devemos fazer, sejam exemplos daquilo que não devemos fazer. Mas toda a Bíblia, inclusive os apóstolos, apontam para o exemplo que nós temos que seguir, que é o maior deles, que é Jesus. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, de como não conseguimos achar uma saída, de como agir, de como reagir, nós precisamos refletir em como Jesus agia. E isso me chamou muito a atenção. O fato de Jesus não responder àquele malfeitor que o desafiava, mas responder àquele que pediu misericórdia. E o que eu aprendi com esse posicionamento de Jesus ali na cruz? Debaixo de tanta dor, debaixo de tanta humilhação. Sabe qual foi o resultado ali, irmãos? Jesus foi ressuscitado e aquele moço, aquele malfeitor, aquele homem desgraçado, desprovido de graça aos olhos da sociedade, que pediu misericórdia, foi para o paraíso. O outro foi para o inferno. Mas apesar disso, Jesus não virou-se para ele e disse: olha, maldito, desgraçado, você não me pediu misericórdia, você vai para o inferno. Não. A postura de Jesus na cruz, desde o início, foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todos ali, os príncipes, os fariseus, os saduceus, aqueles que o condenaram, aqueles que pregaram o prego nas suas mãos e nos seus pés, aqueles que estavam ali crucificados com ele. Quando Jesus estava dizendo isso, estava falando da humanidade, de mim, de você. Jesus na cruz, ele fala: Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O fato de Jesus não apontar a malignidade daquele malfeitor, daquele ladrão, ou daquele pirata, ou daquele escravo ali que fez algum crime, não significa que a sentença não seria colocada sobre ele. Seria. Porque cada um será julgado pelo que fala e pelo que faz. Mas Jesus queria evidenciar, respondendo ao malfeitor que pediu misericórdia, que todos aqueles, mesmo aqueles que fossem considerados amaldiçoados pela sociedade, que pedissem a misericórdia de Deus, que dependessem da misericórdia de Deus, estariam com ele. Pastora, por que a senhora está trazendo essa palavra hoje? Porque nós temos vivido um tempo de justiça própria. Um tempo em que nós, como cristãos, nós apontamos os ímpios e queremos cobrar deles uma santidade, uma postura, uma justiça que eles não têm condição de dar, porque estão aqui dentro do grupo que Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E pensando de madrugada, eu falei: Senhor, mas o Senhor chamou de raça de víboras também o povo. O Senhor ficou irado. E aí eu fui me lembrar em que momento Jesus ficou irado. Em que momento Jesus chamou algum homem de raça de víboras? Sabe para quem que Jesus fez isso? Para os religiosos. Para os da casa de Israel. O meu alerta para você, como pastora,
E tenho certeza do pastor David, que está aqui do meu lado, aquecendo a palavra que está sendo dada. Tomemos cuidado como igreja de não cobrar daqueles que não têm condição de dar frutos daquilo que nós temos já plantado dentro de nós e eles não. Eu tenho visto uma igreja que está se levantando, pastores que estão se levantando, exigindo que as leis do país, que os juízes, que os médicos, que as famílias ajam pelos preceitos da Bíblia. Mas os preceitos da Bíblia são para aqueles que creem. E Jesus, que era o próprio Deus na terra, respeitou isso. Ele chamou a atenção e ele ficou irado com aqueles que conheciam a lei, que tinham recebido todos os sinais do Messias que viria, e ainda assim o penduraram no madeiro. Com os pecadores, observe o comportamento de Jesus. Ele diz: vem, se você está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Vem e conhece de mim que sou manso e humilde de coração. Troca esse fardo pesado do jugo do pecado, do jugo da malignidade, da maldade, por mim que sou manso, que sou humilde de coração, para que você encontre repouso para a tua alma, para que você encontre sementes de justiça em Deus. Eu acho interessante o quanto as ovelhas se encantam e aplaudem. Mas eu quero dizer para você que o juízo começa pela casa. O julgamento começa pela casa. A disciplina começa pela casa. E Jesus, ele dá exemplo disso o tempo todo. O tempo todo. É claro que a falta de conhecimento não vai isentar a pessoa, mas aqueles e todos aqueles que nós conseguirmos falar: olha, existe uma esperança. Você está desgraçado, você está amaldiçoado, você está perdido, você está desestruturado. Existe uma esperança que eu conheço, e essa esperança é Jesus, que entrou também na minha vida sem merecimento algum. E pode entrar na tua também. Mas nós temos assumido como igreja, e não falo da Igreja Batista Betel, falo talvez da igreja brasileira, ou os que mais se colocam como representantes dos evangélicos nas mídias. Eles se colocam cobrando que a sociedade que é cega, a sociedade que não conhece a graça, que está debaixo do aguilhão do pecado e da morte, cobrando deles um comportamento santo, um comportamento justo, um comportamento que precisa ser inerente a você e a mim, que precisa ser praticado por você e por mim que conhecem a palavra. Eu não sei você, mas aprenda a refletir com todos os exemplos da Bíblia, mas sobretudo com o exemplo de Jesus. Pastora, mas a gente vai ficar inerte diante da sociedade? Não. Por isso que o Senhor nos chama de sal da terra e luz do mundo. Mas o meu sal e a minha luz é reflexo de Jesus na minha vida. No meu viver, no meu proceder. E às vezes invertemos. Cobramos que o mundo seja iluminado, que o mundo tenha tempero próprio. Não vai ter, irmãos. O mundo jaz no maligno. E ocultamos, às vezes, os nossos próprios erros,
Jesus ele poderia ter apontado todos os erros dos romanos, dos gregos, que eram, na verdade, seus senhores, porque Jesus era um judeu. E todos os judeus, todos os hebreus estavam debaixo de jugo romano. Jesus poderia ter se levantado para falar tudo o que se passava com eles, porque Jesus conhecia tudo. Mas Jesus veio para os seus corrigir os seus. Para que através dos seus, se convertendo, mudando, começasse a testemunhar o reino dele aqui na terra. Ter opiniões sobre as coisas que acontecem no mundo, opiniões veementes, acaloradas, que encantam a maioria dos cristãos. É bonito e é midiático, mas o evangelho é simples e é poderoso. O evangelho é simples e poderoso. Você se lembra da pregação do pastor no domingo? Pedro, na prisão, preso por 2 soldados, mais 16 do lado de fora tomando conta. E a igreja fazia o quê? Ia procurar a lei e ia exigir que os romanos agissem a favor de Pedro. Não, a igreja orou. E o Senhor interviu. E anjo apareceu. E milagre aconteceu. E Pedro, ele soube viver essa transformação que o evangelho é capaz de gerar. Se o mundo tiver que nos odiar, irmãos, que seja por refletirmos a glória de Deus, que as trevas não suportam. E não por querermos transformá-los do nosso jeito, da nossa forma, por força e violência. Como a igreja precisa agir? Como a igreja precisa se comportar então, pastora, com tanta maldade acontecendo? Com tanta coisa errada que as pessoas nessa sociedade fazem? Primeiro, sejamos o exemplo daquilo que a Bíblia diz que nós somos. Em Cristo. Depois de sermos testemunhas, oremos para que eles tenham corações quebrantados e alcançados pela palavra e vivam também uma experiência de receber do Senhor uma resposta. Você vai estar comigo no paraíso. Os 2 malfeitores, um não era mais bonzinho que o outro, não. Mas um pediu a misericórdia de Deus. O outro recebeu o julgamento no corpo e na eternidade. E Jesus já sabia disso e nem assim Jesus para amaldiçoá-lo, não. Eu creio que tem mais para a gente aprender com Jesus do que estão se fazendo por aí como igreja, como pastores. É mais difícil, irmãos. É mais difícil. É mais fácil querer convencer as pessoas por leis, por força. E a igreja já fez isso na história. E foi um massacre, foi horrível. Sabe quando que a crucificação acabou no Império Romano? 300 anos depois de Cristo, mais ou menos, com Constantino. Constantino, ao contrário do que muitos pensam, que tenha se convertido e se tornado um cristão, não. Ele se tornou um grande admirador do poder de Cristo, de juntar multidões, mesmo depois de ter morrido, ressuscitado e não estar mais ali. 300 anos depois, ao invés daquele povo pequenininho que seguia Jesus ser extirpado, estava alcançando todas as nações. Constantino olha, o poder desse mundo olha e diz assim: ao invés de eu continuar tentando destruir esse povo,
eu vou usar o poder deles para conquistar povos. E ele então coloca na sua bandeira um estandarte do cristianismo, né, amor? À frente dos seus exércitos. E ele começa a dizer então que ele estava vencendo porque Deus estava dando as vitórias para ele. E ele torna então o cristianismo a religião oficial da igreja, do Estado romano. E a partir desse momento, a igreja, ao invés de ser restauradora de cativos, de oprimidos, passa a ser opressora, passa a ser violentadora, passa a perseguir, a matar pessoas. A minha oração é para que nesse tempo nós aprendamos com o erro do passado. A igreja não precisa do Estado, não precisa se tornar amiga do Estado, porque o poder da igreja está acima do Estado. O poder da igreja está na comunhão com Cristo, está na busca do poder do Espírito de Deus, que transforma o homem e a mulher de dentro para fora. Fica uma palavra para você, reflita. Ore, peça ao Espírito Santo para trazer discernimento ao teu coração. Daqui para frente eu acho que seremos muito incitados a fazer da Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Senados, do Senado, do Ministério da Justiça, um lugar onde a gente tem que colocar crentes, para garantir que aquilo que nós acreditamos seja imposto. Isso é um erro que a igreja já fez no passado. E só trouxe sangue, só trouxe vergonha para o cristianismo. Gandhi, uma vez conversando com um cristão, ele disse assim, olha, se o cristianismo, se os cristãos de fato vivessem do jeito que Jesus viveu, eu seria um cristão. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê discernimento, em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos. Pastora, mas eu gostaria muito que a senhora e o pastor falassem igualzinho o pastor fulano que falou no YouTube, que falou no Instagram, que dá a opinião dele e que a gente tem que botar para quebrar. As armas das nossas milícias são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele levanta e ele abate quem ele quer quando a igreja ora, quando a igreja clama, quando a igreja confia. Pastora, mas o governo, as autoridades, os juízes vão continuar sendo ímpios? Não necessariamente, se um cristão tiver essa vocação que seja. Mas que não façamos isso para transformar obrigatoriamente as leis deste mundo conforme as nossas leis, as leis de Deus. Porque Deus não precisa disso, queridos. Deus não precisa disso. Deus dá conta do que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Deus é suficiente, Jesus é suficiente. Se Jesus, que é suficiente, não fez isso, se Ele foi duro em algum momento, se Ele cobrou em algum momento, foi para os da casa de Israel, foram para aqueles que tinham conhecimento. Imagina eu e você nesse tempo. Pastora, mas a senhora está falando diferente. Diferente do pastor que eu sigo no Instagram, do pastor que eu sigo no canal do YouTube. Eu vou dizer para você uma coisa. O pastor David e eu ruminamos o nosso coração diante de Deus para trazer para você um alimento que mantenha você como ovelha do bom pastor de Jesus Cristo. E não como um bando, sendo guiado pelo desespero, sendo guiado pelas ameaças desse mundo, sendo guiado
pela revolta. Porque o nosso coração fica revoltado com tanta maldade? Claro que fica. Assustado, apavorado às vezes. Mas nós não somos guiados por esse espírito. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. E nós temos uma palavra que o mundo não tem, não conhece. Mas é para nós. É para nós. A Bíblia não é para aquele que não crê. É para aquele que crê. E a palavra de Deus, ela se torna viva através do nosso proceder, do nosso viver diário. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que o Espírito Santo dê discernimento ao teu coração. Que o Espírito Santo ilumine a tua mente. A ovelha ouve a voz do bom pastor. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Faltam 10 minutos. Nós vamos encerrar e voltar. Se você tiver dúvida, qualquer dúvida sobre a palavra, pode falar conosco depois, pode perguntar no privado. Mas eu quero dizer para você que você pode ouvir outros pastores, mas os seus pastores nesse tempo é pastor David e pastora Raquel. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amamos vocês. Vamos voltar, hein?